A literatura mundial passou por diversas mudanças no decorrer dos anos. Entender as mudanças que ocorreram entre os séculos 17 e 20 é a proposta do doutor em literatura Roberto Acísilo de Souza no livro Uma Ideia Moderna de Literatura. Nós conversamos com o escritor. Professor, seja bem-vindo então ao nosso programa. Obrigado. Quando se fala no processo de transformação da literatura de 1688 a 1922, dá para pontuar quais foram as mudanças na literatura nesse período? Sim, o período é bastante extenso e o título do livro, Uma Ideia Moderna de Literatura, aponta para um contraste sumário entre o que nós podíamos chamar as letras antigas, eu gosto de fazer essa distinção entre letras e literatura, e a literatura como um conceito da modernidade. Às vezes as pessoas se espantam um pouquinho, poxa, mas modernidade, século XVII, moderno, 1600, como é que é isso? Né? É que existem vários conceitos para o termo técnico da historiografia, que é moderno, modernidade. E o conceito com o qual eu trabalhei, que eu acho que melhor me orientou na montagem desse repertório, é um conceito que situa a modernidade basicamente no século XVIII. Quer dizer, o início daquilo que a gente chamaria modernidade. Por que no século XVIII? O século XVIII é uma espécie de dobradiça, assim, né? Se você puder fazer uma imagem aí que dê conta dessa virada, né? Em inglês tem uma expressão que em português a gente não tem uma tradução muito boa, mas é a expressão turning point, quer dizer, um ponto de transtorno, digamos assim, né? De mudança profunda da cultura, da sociedade, da política. E esse momento é o século XVIII. Né? O que acontece no século XVIII de tão crucial assim? Revolução Francesa, que é o grande símbolo, né, de toda essa efervescência no final do século. E claro que não é uma coisa pontual, é uma coisa gradual que vem se processando ao longo do século, mas que tem aquele momento, né, de clímax, né, que é a Revolução Francesa. Então é um momento em que você tem uma modernização generalizada da vida, digamos assim, da vida no Ocidente. Né? Uma modernização política, aí você passa a ter a ideia de democracia, que é fundamentalmente um conceito político ainda vivo para nós, né, nesse início do século XXI. Democracia, laicização, quer dizer, uma tentativa de pensar as coisas do mundo, do homem, da história, da vida, da ciência, fora da chave da religião. Né? E no campo das artes, também a ideia de que a esfera da arte é uma esfera que tem uma autonomia, que tem que ser compreendida não como veículo de outros valores, né, mas como alguma coisa que é um fim em si mesmo. Então, por muito tempo, as letras, como eu costumo fazer essa distinção, elas estiveram a serviço, por exemplo, da religião. Então é aí, nesse surgimento da estética, né, que é uma revolução no campo das artes, a questão da revolução política, que destrói as monarquias absolutas e coloca a democracia burguesa, a república, né, no lugar desse arranjo, né, político antigo. Né? A questão também de uma reforma social, né, em vez da aristocracia, a burguesia, que passa enfim, a ser a classe politicamente dominante. Então, no momento em que essa turbulência toda se dá, é que nós temos um grande salto também no campo das letras, né, que praticamente transforma as antigas artes verbais, né, na literatura da modernidade. É até uma coisa redundante, né, se dizer literatura moderna, porque a ideia de literatura é uma ideia construída pela modernidade. Dá para citar alguns autores ou escritores que participaram dessa revolução? Sim. A gente pode citar até fora da literatura estrito sensu, né? Eu diria que um dos grandes referenciais para essa mudança conceitual do século XVIII é Immanuel Kant, a obra de Kant, né? Especialmente um dos seus grandes tratados, né? A Crítica do Juízo, chamada, né? Em que ele constrói conceitualmente essa possibilidade de se pensar a arte, e aí dentro da arte a poesia, a literatura, como uma esfera autônoma. Ou seja, não mais algo a serviço da religião ou a serviço de qualquer outro valor que não seja um valor estritamente estético.
Então tem uma frase que sintetiza, assim, de modo sumário, né, o pensamento kantiano, quando ele se refere à arte, dizendo que a arte é uma finalidade sem fim. Professor, então falando da sua pesquisa, analisar esses dados, essas escritas e os fatos de um período tão longo e talvez até distante demais, como que é isso? Olha, na verdade, o projeto que redundou no livro foi um projeto de pesquisa. Hoje, né, o trabalho dos professores universitários está muito profissionalizado, digamos assim, né? E nós trabalhamos na base de projetos que a gente concebe para execução num determinado lapso de tempo, né? E, naturalmente, sempre visando alguma coisa que possa resultar em algo que seja útil para a nossa comunidade de trabalho, né? Ou para a nossa comunidade acadêmica, pedagógica, né? Então, eu como professor de literatura, nas minhas aulas, para cumprir os meus programas, né, eu senti uma dificuldade muito grande de um repertório semelhante a esse que eu imaginei que podia fazer, que eu podia construir, né? Porque os textos que me pareciam textos assim seminais, como eu costumo dizer, quer dizer, textos que são férteis, né? Seminal naquele sentido de que são fecundos, né? Eles estavam muito dispersos, né? Você precisava de um tempão para reunir as coisas, para poder colocar na mão do aluno comodamente, né, o material para ele estudar. Quer dizer, o tempo que ele levaria para inventariar o material, para organizá-lo, já seria um investimento de tempo enorme em detrimento do próprio rendimento do estudo, né? Então, eu imaginei, bem, em outras línguas, a língua inglesa é muito bem servida, né, de materiais desse tipo. Quer dizer, um aluno norte-americano, inglês, né, tem já na cultura da sua própria língua materiais assim, né, à disposição dele. É uma tradição, existem muitos livros assim em inglês. As línguas neolatinas não têm. Francês não tem, português não tem, espanhol não tem. Então eu imaginei, bem, a gente pode fazer em português alguma coisa semelhante, né, a esses grandes repertórios, né, anglo-americanos, e talvez a gente possa fazer até melhor, né, no sentido de que os repertórios anglo-americanos que eu conheço, por exemplo, a língua portuguesa não passa nem perto, né, como se não houvesse pensamento em português, né? Então a ideia foi dotar a língua portuguesa, particularmente nós aqui no Brasil. Eu creio que também que, como não há nada de parecido em Portugal, nem nos outros países de língua portuguesa, eu acredito que é um material que também para os nossos alunos e os nossos colegas dos outros países lusófonos, né, possa ser um material bastante prático e útil, né, em termos assim, de agilizar o processo do ensino de literatura, né, e com textos assim, digamos, com um rigor de edição, né, que eu também não costumo encontrar nos repertórios anglo-americanos, que são um pouco toscos, um pouco assim, obra de carregação, como a gente dizia antigamente, né? Não tem um expediente que muito claramente, numa boa nota de rodapé, diga a procedência daquele texto, os critérios conforme ele foi tratado para figurar naquele conjunto, né? Então, claro, a gente sempre se beneficia dos materiais que nos antecedem, né? Mas a gente tem sempre a ambição de aperfeiçoá-los, né? E eu tenho a impressão que em termos assim de cuidado de editoração, né? Esse texto tem assim até vantagens em relação a antecedentes, né? A exemplos anteriores em língua inglesa que eu andei lendo e consultando, né? Para quem o senhor indica esse livro? Olha, esse livro, eu acho que ele tem um interesse assim, inicial, né, básico, para os estudantes de letras, né, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Pós-graduação todos os níveis, né, especialização até o doutorado, passando pelo mestrado. Mas as outras áreas das ciências sociais, as outras áreas das humanidades, né, também tem na literatura um referencial incontornável. Quer dizer,
os cursos de história, de filosofia, de ciências sociais, de antropologia, né? Até de psicologia, se você pensar na psicanálise, né? Tem na literatura um material que também é frequentemente valorizado, visitado, estudado, né? Então, eu acho que os alunos e professores das outras áreas das humanidades também hão de se interessar por esses textos, porque são textos de poetas, de ficcionistas, de filósofos, de sociólogos, de historiadores, né? Quer dizer, você tem uma gama muito grande de especializações e discursos, né? Que tem um ponto de convergência que é o interesse analítico pela literatura, né? Mas não são apenas especialistas em literatura, digamos assim. A literatura realmente é um tipo de discurso, né, que tem essa capacidade de fazer convergir várias especialidades, né? Na verdade, ela rompe com as especialidades. Professor, obrigado pela entrevista. De nada. Eu é que agradeço a você pela atenção. Eu só queria também, só assim como conclusão, destacar o trabalho da edição, né? Que é um trabalho que eu fico extremamente grato aos profissionais da editora que afinal, deram um tratamento que eu considero requintadíssimo, né? A um material complexo, né? E que resolveram graficamente de uma forma que me deixou muito feliz e muito surpreso até pela qualidade do produto gráfico, que eu quero dizer que aí eu não teria como, né, resolver nem interferir nisso, né? Eu achei que graficamente o livro me pareceu assim uma espécie de grande homenagem às humanidades, né? E eu fiquei extremamente grato à editora e aos profissionais que trabalharam, estagiários, todo mundo, afinal de contas, do staff da editora, que eu queria pôr assim em relevo, porque em boa medida, se o livro puder prestar um bom serviço, em boa parte o mérito é deles.